Olá, amados do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Muito bom dia para todos vocês. Uma manhã de sábado maravilhosa. Deus, em sua infinita bondade, nos abençoou com mais este dia. E coração grato, né? Por esse presente. Um presente que é a vida, né? Poder viver mais um dia. O outro presente que é um dia maravilhoso. Aqui, pelo menos na minha cidade, tá uma manhã linda. Estou olhando aqui para minha janela e o céu tá muito lindo. Louvado seja o nosso Deus. E a gente poder reconhecer esse amor em cada detalhe é muito bom, né? É muito bom, né? E até porque sem esse amor, sem o amor do nosso Pai, a gente não seria nada, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou aguardar um pouquinho, né? Enquanto o Instagram tá enviando aí o aviso que a live começou. Se você conhece alguém, né? E manda agora, né? Aproveita o aviãozinho aqui embaixo e já manda aí para as pessoas que você conhece. E vamos hoje compartilhar, em nome do Senhor Jesus, uma palavra de fé, uma palavra muito conhecida. Eu amo quando Deus entrega palavras conhecidas, né? Porque eu crio aquela expectativa do que Ele vai falar conosco sobre uma palavra que todo mundo já conhece. E isso me deixa animada. Muito animada. Então, vou aguardar mais um pouquinho. Mais uns 2 minutos. E a gente inicia a nossa live de consagração. Eu peço perdão aos irmãos, porque acordei atacada da alergia. Então, eu devo estar falando um pouco pelo nariz, né? Um pouco fanha. Mas amém. Deus usou até um jumento, né, para levar a tua palavra. Não que eu esteja me comparando com um jumento, não é isso. Eu só tô querendo dizer que Deus faz conforme Ele quer. Até um pouquinho fanha, Ele vai falar conosco. Em nome de Jesus, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Deus de poder e glória. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Bom dia, Barbosa. Seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Fique à vontade em nosso meio. Deus te abençoe. E é isso aí. Se você puder, já pega a sua Bíblia. Deixa ela aí preparadinha perto de você. Bom dia, Thaís. Seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Fique à vontade, Deus te abençoe. Já prepara sua Bíblia se você puder, né? Já vai ligando o seu pensamento aí em Deus, criando expectativa pela palavra, porque a palavra do Senhor, ela nos traz vida, ela nos traz direção, ela nos traz conforto, né? A palavra em Salmos 32 vai dizer que a palavra do Senhor, ela é verdadeira e ela é pura. Então, a gente sabe que a Bíblia não é só um livro. Ela é verdadeiramente a palavra de Deus, onde o nosso Senhor teve o cuidado de inspirar homens, né, a escrever tudo que a gente precisava para ter uma vida abundante aqui na terra, para ter uma vida de paz, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações. Então, essa palavra é ela que ilumina, né, os nossos caminhos e nos aproxima do próprio Pai, né, do próprio Deus, o Deus Criador que cuida de nós. Amém? Eu vou estar orando. Bom dia. Bom, aqui tá o nome só do Instagram, né? Frases motivacionais, mas não sei quem é que tá por trás, mas bom dia, seja bem-vindo ou bem-vinda,
Deus abençoe a sua vida, fique à vontade, viu? Então, vamos orar, vamos falar com Deus e ver o que Ele tem reservado pra gente nessa manhã. Deus amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, quero, Senhor, neste momento, entregar a minha vida em Tuas mãos. Quero, Senhor, neste momento, entregar a live em Tuas mãos. Pai, que todo esse momento de live, a Tua palavra, Senhor, venha a ser soberana. Que o Senhor possa me usar com misericórdia e graça para transmitir, Senhor, a Tua mensagem ao Teu povo, ao coração do Teu povo, assim como ao meu coração também. Que nesta manhã, Senhor, a Tua palavra possa nos edificar, possa nos restaurar, Senhor, possa nos fortalecer, pois precisamos de Ti, Senhor. Assim eu oro, amado Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amado, se você puder, abra sua Bíblia em Salmos 91. Ah, Joyce, mas Salmo 91 eu já conheço. Mas Deus é tão maravilhoso, que eu lendo ele ontem, né? Eu percebi que existe promessas, que existe recompensa nessa palavra. Geralmente a gente, pelo menos eu aprendi, né, que o Salmo 91 é um salmo pra gente orar pedindo proteção, pedindo livramento. Mas ontem, quando eu li, eu percebi, Senhor, a proteção, o livramento, o amor, o favor que existe nesse capítulo faz parte de promessas, faz parte do teu cuidado. Uma vez que escolhemos o Senhor na nossa vida. Então, vamos ler todos juntos? A minha versão, ela é a NVI, é a NVI, a nova versão internacional, né? Nova ortografia. Então, algumas coisas que eu li aqui pode estar um pouco diferente da sua, tá bom? Mas é porque é só questão de versão mesmo. A paz do Senhor, Pri, seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus, fique à vontade. E diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, em algumas versões está escrito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens. Olha que maravilha! A seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei,
pois conhece o meu nome. Bom dia, igreja linda do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmã Rosa. Seja muito bem-vinda. E continua no versículo 15. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Que palavra maravilhosa, que palavra maravilhosa. Muito conhecida, não é mesmo? Muito conhecida, Pai do Senhor, minha amiga linda. Salmo 91, muito conhecida. A gente sabe que o salmista Davi, Deus o tinha como verdadeiro adorador, né? Ele foi um homem segundo o coração de Deus. E quando ele passava por momentos difíceis, muitas das vezes ele falava palavras para ele mesmo, para que a alma dele não entrasse em desespero, ou se entrasse em desespero, ele lembrava para ele mesmo, para a alma dele, de que ele tem um Redentor, de que ele tem um Deus que o ama, que o protege, que está com ele. Então, nesse caso aqui, não é diferente. E ele trouxe a sua memória, lembrou a alma dele de que existe sim uma promessa, recompensa, quando a gente decide fazer de Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Quando a gente decide nos abrigar no Altíssimo. A gente sabe que Deus, aleluia, glórias e glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. A presença do Senhor é real nesta live. Que a presença do Senhor possa te alcançar aí onde você estiver. Em nome do Senhor Jesus. Então a gente sabe que o nosso Deus, ele é muito grande. Lá em Isaías, alguns dos capítulos de Isaías vai relatar o tamanho desse Deus. Ele mede os mares na concha de suas mãos. Gente, a gente sabe que o nosso planeta, a maior composição dele é por água. E eu nem sei dizer quantos metros cúbicos de água a gente tem. E o nosso Deus mede na concha da mão dele. Também vai falar que ele olha e nos enxerga no tamaninho de um grão de areia. A paz do Senhor, Gabriela! Seja muito bem-vinda, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Então, é comum, amados, é comum a gente, muitas das vezes, né, diante de batalhas, diante de dificuldades, diante de prova, diante de deserto, diante de vales, a gente se esquecer do quão grande o nosso Deus é, do quão poderoso ele é. E aqui o salmista Davi, ele trouxe essa memória, essa lembrança à alma dele. Ei, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, presença de Deus. Aquele que escolhe estar na presença de Deus. Teria outro significado o abrigo do Altíssimo? Embora eu confesso aos irmãos que quando eu lia Esconderijo do Altíssimo, eu me imaginava escondida mesmo, né? As asas de Deus, assim, eu ali escondida. Mas, através da revelação do Espírito Santo sobre a palavra de Deus, abrigo do Altíssimo, a presença de Deus.
Uma vez que a gente habita nessa presença, a gente consegue descansar à sombra do Todo-Poderoso. Por quê a sombra? A gente sabe que quando a gente está em pé e reflete a nossa sombra, é coisa perto, certo? Vamos analisar aqui friamente. É perto. Sombra é perto. E quando a gente consegue descansar à sombra de Deus, é porque a gente está perto dele. Ou seja, comunhão, intimidade. Sabe? A gente escolhe estar na presença de Deus, mas além de estar na presença, que é o abrigo do Altíssimo, a gente também escolhe estreitar essa intimidade, se manter perto. Aleluia! Glórias e glórias, Senhor, ao teu nome. Obrigada, Senhor, pela revelação da tua palavra. A gente escolhe estar perto. A gente não consegue ver sombras de longe, consegue? Não. Geralmente, quando a sombra é refletida de alguma coisa, é perto ali, né? Seja de um prédio, seja de uma pessoa, seja de um objeto, mas é perto. E a gente consegue descansar. Porque a gente está seguro. E o decorrer do capítulo vai dizendo, né? Pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Sabe, amados, tenho vivido dias onde eu tenho sido desafiada a descansar em Deus. Uma outra palavra que o Senhor me deu ontem, Senhor, misericórdia. Eu acho que é 24. Salmos 24, 14, se eu não me engano. Onde Salmos 27, versículo 14, diz assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Quando eu leio esse versículo, eu falei, opa, Deus manda eu esperar nele 2 vezes. E que eu tenho que ser forte e corajosa. Porque não é fácil. Confiar em alguém não é fácil. E muitas das vezes a gente fala que confia em Deus. Mas, quando vê as coisas acontecendo de uma maneira diferente daquela que a gente planejou, daquela que a gente idealizou, a gente corre logo e fala, Senhor, o que está acontecendo? E aí a gente esquece que a gente sempre vive declarando, mas eu confio em Deus. Confiar significa entregar o controle. Você já entregou o controle da sua vida para Deus? Entregar o controle é saber que tem alguém melhor do que você cuidando daquela situação. É você saber que alguém que te ama está cuidando daquilo que você precisa. Tipo assim, você tem um trabalho para fazer, né? E aí você tem um outro compromisso que você não pode deixar de cumprir. Aí você vai recorrer a uma pessoa que você confia. Pode ser, pensa aí em alguém, qualquer pessoa que você confia. Olha, eu tenho esse trabalho aqui para fazer. Você pode fazer para mim, por favor? E aí a pessoa vira e fala, tá bom, vou fazer para você. E você vai viver o seu outro compromisso. Tranquilamente, porque você confiou àquela pessoa aquele trabalho. E você acredita que aquela pessoa vai conseguir fazer de maneira excelente o trabalho que você confiou a ela. Com Deus não pode ser diferente. Quando a gente decide confiar em Deus, a gente tem que entregar o controle total a Ele. E crer que independente das circunstâncias que estamos vivendo,
Independente daquilo que estamos enxergando com os nossos olhos físicos, que não é o que Deus preparou, a gente sabe que Ele está trabalhando. A gente sabe que Ele está fazendo de maneira excelente e perfeita aquilo que Ele nos prometeu. Então, vamos confiar em Deus. Vamos ter o nosso Deus como nosso refúgio, nossa fortaleza. Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, eu sinto que eu estou sucumbindo. Me ajude. Faça desse abrigo a sua fortaleza. O Senhor é um Deus que ouve. O nosso Deus é um Deus que responde. Ele fala isso aqui no versículo 15. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Lhe darei. Ele não fala que vai pensar se vai te dar resposta. Ele não fala em breve, lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Deus sabe, Deus conhece as nossas limitações. Ele sabe até onde a gente vai suportar. Então aquieta a tua alma. Porque o Senhor não perdeu o controle de nada. Ei! Aquilo que você colocou diante do Abba, aquilo que você colocou diante de Deus, aleluia, glórias ao Senhor. Ele está trabalhando. Você pode estar vendo que não está acontecendo nada. Tá sim, porque Deus trabalha de maneira perfeita, não do nosso jeito, mas conforme Ele quer. É assim que Ele trabalha. E devemos confiar no seu amor, confiar na sua palavra, confiar que Ele está fazendo, acreditar que Ele está fazendo, porque Ele está fazendo. E no tempo breve, eu creio em nome de Jesus, que você estará cantando o hino da vitória. Enquanto a vitória não chega, vai louvando, vai adorando, vai fazendo como o salmista Davi, lembrando a sua alma, lembrando a você mesmo, a você mesma, que o teu Redentor vive. E por isso você pode crer no amanhã, que o teu Redentor vive e que você habita no abrigo dele, que você descansa à sombra do Todo-Poderoso. Vai lembrando a tua alma, amados. Não use essa palavra tão somente para orar, para te livrar do mal. Porque isso é uma recompensa. É uma recompensa daqueles que fazem do Senhor o seu abrigo. É uma recompensa para aqueles que se refugiam nele. Uma vez que você se refugia, uma vez que você está no abrigo do Senhor, que é a sua presença, todas essas coisas, o laço do caçador, o veneno mortal, não é mesmo? A peste que se move sorrateira nas trevas, a praga que devasta ao meio-dia, o castigo dos ímpios, os livramentos que a gente vê. Quantas tragédias a gente não tem visto nos jornais? Todos os dias, morrem pessoas assassinadas, bala perdida, tragédia. Mas aquele, aleluia, mas aquele que habita no abrigo do Altíssimo e a sombra do Todo-Poderoso descansa. O mal não lhe toca, desgraça alguma chegará à sua tenda. Vocês estão entendendo que é recompensa? Faça do Senhor o teu abrigo, o teu refúgio, a tua fortaleza. Se renda a Ele. Mostre para Ele aonde está a sua dor, a sua fraqueza, a sua limitação. Pois o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando a gente fala que não podemos, é que somos fortes. É isso que Deus faz conosco.
mesmo seres humanos limitados, falhos, pecadores. Ele nos ama, nos fortalece, nos protege, nos esconde. E olha quanta recompensa tem. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo. Interessante que ele, ao abrir esse salmo, ele fala que ele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Mas, no versículo 9, ele reforça: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá. Amados, muitas das vezes, mesmo a gente trazendo à memória a palavra de Deus, muitas das vezes, mesmo a gente falando, vivificando a nossa fé, a nossa alma, os nossos pensamentos tentam nos dominar. Que possamos ser persistentes, que não venhamos a abrir mão da presença de Deus por nada nem por ninguém. Que Deus ocupe o primeiro lugar em tudo nas nossas vidas, porque Ele vai dar ordem aos seus anjos para nos proteger em todos os nossos caminhos, por onde quer que a gente vá. Mas esse caminho não é só por onde você vai dia a dia, mas os caminhos que você trilha. O caminho de servir a Deus, o caminho do seu trabalho, o caminho do seu casamento, o caminho da sua família, o caminho das amizades. Em todos os caminhos, os anjos do Senhor estarão te protegendo, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Se você fizer do Senhor o seu confidente, o seu melhor amigo. Aleluia! Amados, há pessoas que o Senhor traz para perto de nós, que são dele para a nossa vida. Mas também, infelizmente, há pessoas que chegam perto de nós que não foi bem Deus que colocou. E a gente tem que ter esse discernimento. Mas mesmo que a gente ainda não consiga ter esse nível de discernimento, o Senhor nos livra, o Senhor nos protege. Se fizermos do Altíssimo o nosso abrigo, do Senhor o nosso refúgio. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Quando eu li isso aqui, falei, Jeová, pisar o leão e a serpente são dois animais que eu acho que a maioria dos seres humanos tem medo. A maioria. Eu acho que são pouquíssimas as pessoas que não têm medo de cobra. Mas, trazendo para um ambiente bíblico, para esse ambiente espiritual, leão e cobra. Leão são essas lutas resistentes. Essas lutas que ficam gritando aos nossos ouvidos, você não vai conseguir. Olha o que eu estou fazendo. Olha o que está acontecendo. Mas em nome do Senhor Jesus, você fazendo do Altíssimo o seu abrigo, você vai pisar neste leão. Seja o leão da insegurança. Seja o leão do medo. Seja um leão aí que está na justiça, uma causa da justiça, que você acha que não vai vencer nunca. Deus de poder e glória. Você vai pisar esse leão. Você vai pisar essa serpente. A serpente da traição. A serpente da desconfiança. Da falta de lealdade. Em nome do Senhor Jesus, você vai pisar neles. Você vai pisar no leão e na serpente. Você vai vencer tudo isso. E você vai pisotear. Pisotear é ficar ali, ó. Pisando, 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 pisando. O leão forte. O leão forte e a serpente. Deus é maravilhoso. Olha como Ele nos capacita. Ai, mas eu tô fraca, eu tô passando por tanta coisa. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus,
o Senhor renova as suas forças. Porque hoje você está escolhendo fazer do Senhor o seu abrigo, o seu refúgio, a sua fortaleza. E o Senhor vai estar renovando as suas forças em nome de Jesus. O Senhor está renovando a sua visão em nome do Senhor Jesus, os seus ouvidos, o seu espírito, em nome do Senhor Jesus. E você vai vencer tudo isso. Quando alguma adversidade se levantar, quando algum leão aparecer diante de você, você vai falar, opa, não. Eu piso em você agora em nome de Jesus, porque eu tenho um Deus que é comigo, que me livra, que me guarda. Em nome do Senhor Jesus. Tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Porque Ele me ama. Olha, quando a gente tá, no abrigo do Altíssimo, descansando à sombra do Todo-Poderoso, é aí que a gente demonstra que amamos a Deus. É uma das formas de demonstrar amor a Ele também. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Amados, olha quanta recompensa tem. Quanta recompensa existe em a gente escolher estar na presença de Deus. Meu Pai amado, aleluia! Amado, se alegre no Senhor junto comigo, por essa palavra. Como Deus nos ama. E Ele sabe que nós o amamos também. E por isso Ele nos resgata, Ele nos protege, porque Ele sabe que conhecemos a Ele. Conhecer o nome do Senhor é saber que, independente do tempo, independente de tudo, Ele faz, Ele é. Aleluia! Eu amo esse versículo 15. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Obrigada, Senhor. Uma vez que a gente se achega ao Senhor, Ele se achega a nós também. E todas as vezes, se você puder, pare para analisar em um momento. Eu falo por experiência própria, O amor de Deus é eterno e fiel para sempre. É verdade, minha irmã. Glória a Deus, é verdade. Aleluia. Pare para analisar aí um momento. Alguma vez Deus já deixou de te responder? Duvido. E sabe o que é interessante? Ele trabalha conosco, com cada um de maneira diferente, certo? E o interessante é que esse tempo em que eu estou sendo desafiada a confiar em Deus, a descansar no Senhor, a abrir mão total do controle total, olha, muitas das vezes em simples orações, às vezes num afazer doméstico, eu tô ali falando com Deus e logo em seguida Ele me dá uma resposta. Seja na Bíblia, seja numa pregação, seja num vídeo do YouTube, seja num podcast, seja num livro, seja na boca de alguém. Mas Ele nunca me deixa sem resposta. Seja através de um sonho, mas Ele nunca me deixa sem resposta. Aí eu te pergunto, o que você tem feito com as respostas que o Senhor tem te dado? Aleluia. Glória a Deus. Glórias e glórias e glórias sejam dadas a esse Deus maravilhoso, a esse Deus misericordioso, a esse Deus soberano e poderoso. Amados, daqui a pouquinho eu vou querer orar com vocês o Salmo 91. Porque eu creio também que é um tempo
que a gente está vivendo, que a gente precisa sim, né? Dessa proteção de Deus mesmo, só Deus para nos proteger. Vamos orar o Salmo 91. Se você puder, né? Prepara aí a sua Bíblia e a gente vai estar orando junto. Mas hoje o ensinamento de Deus para as nossas vidas é: faça da minha presença o seu abrigo. Faça de mim o seu refúgio, a sua fortaleza. Escolha a mim, que tem muitas e muitas recompensas que irão te alcançar. Não é escolher Deus para ter as recompensas, mas é escolher Deus porque assim você estará 100% seguro, segura. Porque assim, verdadeiramente, você vai poder viver em paz. Porque fazendo do Senhor o nosso abrigo, a gente vive em paz. Estaremos seguros, seguras, por onde quer que a gente vá. Amém? Até aqui o Senhor me deu. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz, porque não tem sido dias fáceis, irmãos. A gente passa por luta, por adversidades. E não é fácil. Principalmente quando as lutas nos atingem na alma. Não é fácil, mas o Senhor em todo tempo, Ele nos resgata, Ele nos protege, Ele cuida de nós. Aleluia! Por esse amor lindo e fiel que Deus tem conosco. Muito obrigada, Senhor. Então, vamos orar o Salmo 91 e depois eu vou estar orando para encerrar a live. Tá bom? Então, vamos lá. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas eu estarei segura. Eu encontrarei refúgio. A fidelidade dele será o meu escudo protetor. Eu não temerei o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá. Eu simplesmente olharei e verei o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Repita comigo. Eu faço do Altíssimo o meu abrigo, do Senhor o meu refúgio. Versículo 10. Nenhum mal me atingirá, desgraça alguma chegará à minha tenda, porque a seus anjos dará ordem a meu respeito, para que me protejam em todos os meus caminhos. Com as mãos eles me segurarão, para que eu não tropece em pedra alguma. Eu pisarei, declare isso agora em nome de Jesus. Eu pisarei o leão e a cobra, pisotearei o leão forte e a serpente, porque eu amo ao Senhor. Ele me resgatará, Ele me protegerá, pois conheço o nome de Deus. Clamarei a Ele e Ele me dará resposta, e na adversidade Ele estará comigo. Vai me livrar e me cobrir de honra. Vida longa o Senhor me dará e me mostrará a sua salvação. Glória a Deus, aleluia! Assim que você tiver um tempo, medite nessa palavra e permita o Espírito do Senhor falar ainda mais ao seu coração. Amém? Vou estar orando, vou estar continuando orando para encerrar a live agora. Amado Deus, querido e soberano, Altíssimo Senhor, Deus das nossas vidas, muito obrigada, Pai,
por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua fidelidade, por nos ensinar que existe um lugar que nos permite viver em paz e segurança, que é o teu abrigo, que é a tua presença. Muito obrigada, Senhor, porque a gente pode descansar a sua sombra. E não é qualquer sombra, é a sombra do Todo-Poderoso. Porque reconhecemos, Senhor, que não há outro além de ti e não há outro igual a ti. Obrigada, Senhor, pelas recompensas que existem em estar na tua presença, no teu abrigo e descansar à tua sombra. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada pelo teu fluir na live hoje. Esteja conosco durante todo este dia, como assim também, Senhor, toda semana que irá começar amanhã. Obrigada, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continue conosco, pois precisamos de ti. Assim eu oro, Senhor, pedindo a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos que estiveram aqui comigo na live. Assim também como na vida daqueles que irão assistir a live depois. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Amados, fiquem na paz do Senhor. Daqui a pouquinho a live já vai estar lá no nosso feed. Fica à vontade para enviar para quem o Senhor colocar no teu coração. E lembre-se, vamos ser canal de Deus aqui na terra. Um sábado abençoado, um beijo grande e fiquem com Deus. Tchau, tchau.